Criatividade é para todos? Qual é a fonte da nossa inspiração? Todo mundo é criativo? É sobre isso e muito mais que falaremos no episódio de número 4 do podcast Cultivar e Guardar, que tem como título Cultivar e Guardar a Criatividade. Seja bem-vindo ao podcast da Cultivar e Guardar. A nossa missão é glorificar a Deus, equipar e inspirar o corpo de Cristo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Cada episódio é uma conversa sobre um assunto relevante para os nossos dias. Desde estudos teológicos até a vida comum, queremos aprender a orientar todo o nosso viver sem dualismos de forma integral para a glória de Deus. Aproveite esse material que a equipe Cultivar e Guardar, junto com outros convidados, preparou para você. Para conhecer a revista e todo o nosso conteúdo, acesse cultivareguardar.com. Olá, aqui é a Jaque, novamente, junto com o Fabiano Crente. Oi pessoal, tudo bem por aí? Feliz aí por estar junto novamente nesse novo episódio. Nós vamos conversar hoje sobre a criatividade, que é a quarta sessão da nossa revista, mas é claro, também é o quarto podcast que nós fizemos aqui para explicar, mais uma das sessões da Cultivar e Guardar, e hoje falando sobre criatividade. É isso aí. A gente está feliz de compartilhar essas sessões, não são sessões da revista, mas também são temáticas que nos guiam aqui em quase todo o nosso conteúdo, né? Isso mesmo. Então vamos falar hoje sobre esse tema da criatividade que envolve muitas coisas e eu logo quando penso em criatividade, penso na imagem de Deus, né? Na ideia inicial de todas as coisas, como criatividade tem a ver com a imagem de Deus em nós. Gênesis 2,15, nós lemos que Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. Esse é o mandato cultural de Deus e a imagem dele pode ser vista em nós através dessa ordem, né? É verdade, isso mesmo. E essa questão me faz perguntar, se criatividade é algo que é para todos, né? Uhum. Porque geralmente a gente pensa em criatividade, você pensa em coisas artísticas, né? Em coisas que têm a ver com sei lá, música, desenho, ilustração, tudo que tem a ver com a criatividade no sentido artístico. Escrever um texto, algo assim. Criar algo belo, assim, né? Uhum. E eu acho que a gente pode falar um pouco disso, né? Do belo, da beleza e tal, mas também a criatividade é algo para pessoas comuns. Então a gente poderia dividir talvez entre criatividade artística e criatividade cotidiana, né? Bacana. Que é essa ideia, né? Das receitas da revista, por exemplo, Isso, né? Do que a revista se propõe, né? A fazer. Exatamente, é bem bacana quando você abre a Cultivar e Guardar, porque você tem ali no começo um artigo sobre teologia. Ela é uma revista toda teológica, né? Então a gente tem, não importa ali o ensino, se a gente vai falar sobre casamento, vai ter uma teologia profunda ali por trás. Então quando você abre a Cultivar e Guardar, você olha para a seção criatividade, você vê receitas, ou você vê um artigo sobre Bible Journaling, ou enfim, diversas coisas que a gente propôs e está propondo ainda, para as próximas edições aí, que venham muitas. Então, isso é o bacana, né? Sim. Então, um amigo nosso, o Guilherme Amarino, ele falou que ele ficou impressionado quando ele viu essa divisão e realmente a mensagem que a gente queria passar realmente chegou, né? É a questão de nós quebrarmos esse dualismo, né? Quando a gente tenta separar a nossa vida, fragmentar a nossa vida, né? Então a criatividade, ela vem com a proposta de redimir todas as coisas, né? E a ideia mesmo aqui com a Cultivar é alcançar todas as pessoas. A Cultivar e Guardar, nosso serviço todo ao corpo de Cristo, ao mundo, né? Para a glória de Deus, não só para artistas, por exemplo. Nós não somos uma revista para artistas, nós somos uma revista para pessoas comuns, né? Então, pessoas comuns, na sua criatividade, podem agora glorificar Deus fazendo receitas em casa, seguindo passo a passo de criatividade, de coisas que nós desenvolvemos lá, como você citou. Isso então, mesmo. é a ideia de transmitir os valores do reino através da criatividade, né? Então, fazer aquilo que você fizer, seja o que for, uma receita de um pão, ou mesmo tirar fotos com a melhor luz possível, tudo da melhor forma para a glória de Deus, né?
ou mesmo escrever um texto, ou mesmo cuidar da casa, né? Tudo da melhor forma, comunicando valores do reino de Deus. É interessante que você falando sobre criatividade artística e cotidiana. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo comida, tal, uma receita, e eu comecei a perceber que o processo de fazer uma receita era muito parecido com o processo de compor uma canção. Legal. Então, a criatividade realmente ela está sendo exercitada todos os dias de nossas vidas. É uma prática, né? É uma prática. E se a gente pensar um pouco na história da igreja, eu lembro quando nos últimos 2 anos, a gente fez isso na nossa igreja local, teve no dia mesmo, no culto de domingo, que comemorava-se a Reforma Protestante, a gente falou um pouco. A Reforma foi a época de maior criatividade na história do cristianismo, né? Assim, que foi um momento único onde muitas coisas foram desenvolvidas e criadas, além das 95 teses lá de Lutero, que foi uma publicação que não tinha, fora a Bíblia mesmo, né? Que já era algo que já estava ali na mão de pouca parte do povo, mas Lutero também se deu esse trabalho e publicou em línguas acessíveis. Ele ainda publicou esse compêndio aí de 95 teses, e depois, logo na sequência, os próximos reformadores, como Calvino mesmo, né, publicando as Institutas da Religião Cristã. Isso foi em 1536 que ele começou a escrever. Então, nesse ano de 1536, ele escreveu só 6 capítulos das Institutas, e depois, até 80 anos depois, 1559, se eu não me engano, ele já tinha 4 volumes, então foram ali em torno de 23 anos para publicar tudo isso, para escrever tudo isso. Fora que a gente usa hoje muito, né? Está sendo resgatado cada vez mais no nosso meio os catecismos, né? Que são coisas dessa época também, que surgiram pós-reforma. Então, a criatividade, ela surgiu com mais ênfase, e depois por isso vieram outros homens que também tentaram buscar resgatar no meio da igreja os dons, os talentos para a glória de Deus na vida comum, não só nas coisas relativas à vida confessional, como cristãos, né? A criatividade nos aproxima da nossa humanidade original, né? Então a gente precisa sempre lembrar que todos nós fomos criados para criar, né? Então a criatividade faz parte de quem nós somos, ela faz parte da nossa identidade, né? Sim, exatamente. Então, quando nós olhamos para Deus, o Criador, né, de todas as coisas, a gente pode, nessa questão de sermos criados à imagem de Deus, significa que Ele também colocou em nós, né, esse DNA criativo. Isso, exatamente. Se a gente perceber logo aí nas primeiras páginas da Bíblia, a criatividade ela está em ação na história de Deus. Então, os primeiros agricultores já surgem lá em Gênesis 4, né? Os pecuaristas, artesãos também, músicos, verdade. Metalúrgicos, são profissões que são de criação, de criar, ou seja, de criatividade, né? E normalmente a criatividade ela vem a partir do caos. Isso, né? Exatamente. Quando nós temos ali uma situação em que nós precisamos resolver alguma coisa, a criatividade ela aparece, né? Ela né, sempre vem para resolver as coisas, né? Para redimir as coisas, como a gente criar soluções, né? Isso. A Deus ele foi intencional em nos dar a criação para cultivar e guardar mesmo, né? Então, um mundo que a gente pudesse cultivar, um mundo que a gente pudesse explorar no melhor sentido da palavra, né? De descobrir as coisas, né? Ele realmente espera e criou a humanidade para que a gente fizesse isso, para que todo o potencial da criação fosse desenvolvido e explorado pelos homens, né? Então, e ele nos chama, né, para observar as aves do céu, as flores do campo, realmente porque ele criou tudo de forma muito pedagógica. Então, a criação nos ensina, né, tantas coisas. Então, a gente tem a possibilidade de olhar, de aprender com a criação, com aquilo que Deus fez, para então também nós criarmos, nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, né? E mesmo que a queda tenha ocorrido, nós tenhamos caído, isso não revoga esse mandato de cultivarmos, de guardarmos, de exercermos criatividade, né? Verdade. Então, Deus ele ainda espera que nós sejamos criativos e que nós produzamos boa cultura, né? Então, às vezes os cristãos eles acabam tirando o seu lugar
nessa ideia da cultura, de produzir algo. Cultura, novamente, não só no lado artístico, mas produzir uma boa cultura em todos os sentidos. Todos os sentidos. Acaba sendo, às vezes, uma negligência da maior parte dos cristãos por não conseguir se comunicar, por viver só em um mundo isolado e tudo isso. Então, a gente ainda tem esse mandato, mesmo com a queda, nós temos redenção no Senhor e o mandato continua, né, de nós exercermos a nossa criatividade, né? É interessante que a criatividade, ela brota no coração do homem, né? A Escritura chama isso, né, e dá a ideia de que esse coração é o centro do comando do ser humano, e é daí que brota a criatividade. E a gente já falou aqui sobre isso, que também o coração é essa fábrica de ídolos, então é uma disputa entre fazermos coisas para a glória de Deus ou para as nossas motivações idólatras, né? Então a gente pode produzir coisas criativas com um sentido ruim, né? Com um propósito mau mesmo. Então nós precisamos redimir, ter essa redenção da criatividade, como você falou, que isso só vem a partir da redenção do nosso coração mesmo, que é a fonte da criatividade, é da onde surgem as coisas, é o centro do nosso ser que precisa ser redimido para que a nossa criatividade também possa ser redimida, né? Esse é o cerne, né? Porque eu entendo que dessa forma nós estaremos realmente cumprindo o que nós fomos chamados para ser. Exato. Né? E a criatividade, ela é justamente isso, é uma ordem. Então, chamado, às vezes a gente pensa, eu fui chamado para criar, né? Mas tipo, é uma coisa meio que assim, eu posso escolher se eu vou ou não vou fazer isso. Não, é uma ordem de acordo com a Bíblia, né? Nós devemos sim criar coisas para a glória dele, fazer as coisas para ele, Exatamente. né? Conforme a gente leu e relembrou do texto aqui de Gênesis, né? O fim sempre será para a glória de Deus, né? É. Então esse é o fim de todas as coisas, de tudo que nós fazemos, do que nós somos, inclusive em meio à criatividade. Esse é o chamado, né? Então, sermos uma bênção para todos ao nosso redor, né? Glorificar Deus em tudo, como você falou. Então, a nossa criatividade, ela é um instrumento aí usado por Deus para, como a gente já falou, transmitir os valores do reino de Deus através da criatividade mesmo, né? A criatividade também, ela é um reflexo daquilo que nós somos. Então, nós somos seres à imagem de Deus. O que nós cremos é expresso através da nossa criatividade. Então, o reflexo daquilo que há em nós é visto através daquilo que nós criamos, né? Nós somos criadores no aspecto de continuidade na criação, né? Então, Deus criou todas as coisas em seu ato, né, criativo de 7 dias lá, de 6 dias e no 7º descanso, né? E em cima daquilo que ele criou do nada, como você falou, do caos, né? Isso. Deus é o único que cria do nada. Isso é importante a gente ter em mente, que nós não temos esse poder criativo que Deus tem, que é criar do nada. Nós podemos ser uma espécie de criadores a partir... ou arranjadores mesmo. Ou criadores em cima da matéria-prima que Deus... A matéria-prima de Deus é o caos, é o nada. A nossa matéria-prima é a criação de Deus. Então nós estamos num passo subsequente aí à criação de Deus naquilo que nós fazemos em tudo, né? É interessante que fomos ensinados lá atrás que as nossas palavras, elas têm poder para criar, né? E na verdade, as nossas palavras, elas não têm poder para criar, porque o único que teve poder para criar algo a partir da sua palavra foi o próprio Deus. Se nós falamos que nós temos poder para criar algo com as nossas palavras, nós estamos falando que nós somos divinos, e nós não somos. Sim. Porque daí isso tem a ver com a divinização do homem, que é pecado, né? Esse ensino é um erro. Então, o único que tem poder para criar algo através da palavra é o próprio Deus. Sim. Declarar e as coisas virem à existência, Exatamente. né? Tudo isso, né? Então é interessante a gente olhar para as imagens da Bíblia, para as narrativas bíblicas e percebermos que isso precisa alimentar a nossa imaginação, a nossa cosmovisão. E a partir disso nós criamos, né? É verdade. A partir do que a Bíblia nos mostra, a partir do que a gente pode enxergar nas linhas e nas palavras das Escrituras, trazendo imaginação, moldando a nossa cosmovisão, né? Isso nos aí. fazendo enxergar de um jeito que a partir desse jeito a gente vai poder criar. Tem uma frase que eu gosto do N.T. Wright, que ele fala sobre imaginação e a arte, né? Que é muito interessante. Ele fala assim: como a imaginação pode ser reeducada para termos consciência de que vivemos entre a vitória alcançada por Jesus e a renovação final de todas as coisas? A arte verdadeira
é a resposta à beleza da criação, que aponta para a beleza de Deus. Uau. Tudo aponta para ele, né? E os nossos maiores problemas, às vezes, que a gente não vê solução, são formas de Deus ser glorificado. E o meio dentro disso, entre o problema e entre a glória de Deus nisso, é uma solução criativa, muitas vezes, né? Isso vai desde novas invenções, né? Que podem ser feitas, que são coisas maiores, coisas mais, assim, complexas, ou que vão fazer mais parte da história da humanidade, às vezes, né? Como, sei lá, a criação da lâmpada, por exemplo, né? Então, coisas assim que você fala, nossa, da onde, né, que isso aconteceu? Aconteceu de um problema que precisava de uma solução e, entre muitas tentativas e erros, sai um projeto criativo que funciona. Ou isso pode se aplicar a, muitas vezes, você ser criativo para fazer uma refeição com tudo que você tem na geladeira. Então, você pegar as coisas que estão sobrando e criar algo bonito e bom e gostoso daquilo. São soluções criativas que glorificam a Deus, porque a gente sabe o texto de Coríntios que fala, né, que quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, né? Então, em todas as coisas, a gente pode ser criativo e ver todo o problema como uma oportunidade para criar algo genial, algo belo, algo bonito, né? Algo que seja para a glória de Deus. A ideia de trazer isso aqui para uma conversa, você pode perguntar, né? Tipo assim, mas como que eu, né, vou criar, né? E a ideia é justamente essa, é tentar mostrar que a criatividade é algo acessível para todas as pessoas. Então, todo mundo é criativo. Todos são feitos à imagem de Deus, criados à imagem de Deus, ainda que caídos, nós vemos que as pessoas, pela graça comum, conseguem criar coisas belas. Então, todo mundo é criativo. Você pode falar, eu não tenho criatividade, eu não sou criativo. Talvez você não tenha criatividade artística, talvez você não seja um artista, mas isso não te exime de ser alguém criativo, de criar soluções naquilo que você desenvolve, naquilo que é a sua vocação e tudo isso, né? É interessante que, às vezes, a gente precisa do tédio, né, para criar, porque muitas pessoas às vezes dependem de uma inspiração, um momento, sabe, aquele cenário, aquela situação específica para então criar, né? Eu falo por mim mesma. Sim. Quantas vezes eu sou dependente de uma boa circunstância para eu conseguir sair do bloqueio criativo, né? Sim. Mas a gente precisa muitas vezes do tédio, né? Sim. A gente precisa desse momento que a gente até tem tirado das próprias crianças, né? Verdade. Às vezes uma criança, ela precisa do tédio para ela poder criar alguma coisa, em vez de a gente dar a televisão, o celular para ela, mas ela precisa desse tédio. Sim. E nós também. A gente precisa ficar sem fazer nada, a gente precisa saber esperar. E a partir disso surgem coisas incríveis. Sim. Ficar meio ocioso mesmo, né? Meio tipo assim, não achando que isso é perda de tempo, mas todo o silêncio, né? Ele faz nascer algo novo a partir de lá. Ele é uma base novamente para você começar uma coisa nova, né? Dar um start. E infelizmente a gente é muito distraído nesses dias, né? Então a gente quer encher a nossa cabeça de notificações, a gente não quer parar de ouvir coisas novas e aí acaba não sobrando espaço mesmo pra gente criar. Por isso talvez seja às vezes eu fico pensando assim, tipo, será que ainda existe uma grande criação a ser feita, né? Depois que a gente já tem tudo assim e tal, mas se eu pensar como se desenvolveu tanta coisa nova nos últimos tempos, né? Desde a internet e tal, quantos novos aplicativos e soluções assim tão boas. Soluções criativas. Né? Como coisas que um dia eu tava lendo no avião a história de como foi criado o Uber, né? O criador do Uber contando e tal, como que ele fez. Então todos esses aplicativos de carona e tudo isso vieram como soluções com problemas gravíssimos que a gente tem no Brasil, no mundo, com trânsito, com o custo disso tudo. Então assim, são coisas que são agora modernas e atuais, né? Então sempre tem algo mais a ser criado, mas às vezes a gente prefere só consumir aquilo que está pronto e muitas vezes coisas que não agregam nada na nossa vida, né? Verdade. Futilidades, coisas fúteis mesmo, de conteúdo por aí que não traz nada de bom pra gente e rouba de nós esse lugar de silêncio, esse lugar de espera, esse lugar de
ociosidade, de tédio mesmo, como você falou, e isso reflete nas nossas famílias também, né? É isso mesmo. Eu lembro de um livro já que eu li, que eu gostei muito. Na verdade, eu não li ele, eu ouvi ele no aplicativo Pilgrim, que é do Léo, você não conhece, é um aplicativo muito bom para você baixar, e eu ouvi ele em áudio. O nome do livro é Chamados para Criar, né? O autor é o Jordan Raynor. O Chamados para Criar foi um livro que me despertou muito, assim, a pensar novas coisas. Foi até meio na fase que a gente estava desenvolvendo a Cultivar e Guardar, ouvia ele enquanto eu lavava a louça, enquanto eu dirigia o carro e tal. Eu ia ouvindo um capítulo e outro, e vieram vários exemplos de coisas criativas, de empresas que surgiram em momentos assim que havia necessidade. Eu quero indicar para você que você leia esse livro. Ele existe também no formato físico, ou que você ouça ele. Chamados para Criar é um livro que me despertou muito no sentido da criatividade, de anotar mais ideias e coisas que às vezes naquele momento você não possa desenvolver, mas que você vai jogando a ideia num bloco de notas, e um dia ela pode ser útil, né? A gente faz isso muito aqui em casa, né? De Verdade. anotar coisas. Nós somos músicos também, então de vez em quando a Jaque surge aí com uma melodia nova e grava, né? Sempre gravando em celular, coisas assim, ideias, né? Por exemplo, o que a gente pode colocar na próxima Cultivar e Guardar. Então, isso. Ali no bloco de notas sempre funcionando, né? Então, a gente não pode deixar de registrar, né, as ideias, né? Talvez a gente muitas vezes pensa que nós não temos mais, né, uma fonte jorrando dentro da gente, mas ela tá lá, só que ela precisa ser ativada, né? E às vezes ela precisa disso que a gente acabou de falar, né? De um tempo de esvaziar a mente aí de outras coisas. É verdade. Pra focar. Eu lembro que eu parei de ouvir música por um tempo e isso me fez bem. Eu voltei agora a ouvir, inclusive nós criamos até algumas playlists, né? Várias playlists. Então ela vem de uma fase agora que a gente voltou a ouvir mais música e tudo mais. Então eu acredito que a gente precisa às vezes desse vazio, desse respiro, né? Ou às vezes sair da internet, por exemplo, né? Tô falando aqui, estamos falando de música que, poxa, mas ficar sem música, como assim, né? E falando de algo muito bom, né? Algo inspirador, mas que às vezes a gente precisa desse espaço, né? E assim como, por exemplo, redes sociais, né? Às vezes dá um tempo mesmo, sair um pouco, respirar um pouco. Eu vi esses dias uma mãe falando, ela estava ouvindo reclamação assim de muitas mães dizendo que a maternidade não é leve. Como é que você consegue, né, ter leveza na maternidade? Aí ela falou assim que ela estava praticamente convicta de que, em primeiro lugar, faltava relacionamento com Deus e, em segundo lugar, faltava o contato com a natureza. Olha só. Eu achei muito interessante isso, porque tem tudo a ver, né? Quando a gente sai as nossas caixas, né? A nossa casa é como se fossem caixas, né? Quem assistiu O Fim da Beleza do Brasil Paralelo sabe do que eu tô falando, e eu quero indicar aqui. Que produção maravilhosa, né? Verdade, muito bom. Muito bom mesmo. Então a gente precisa sair das nossas caixas e olhar para essa maravilha que Deus criou, que é a natureza. Olhar para o céu, olhar para a distância, olhar para onde nós estamos, olhar para as nuvens, olhar para os pássaros. É isso aí. Né? E como a gente falou no começo, Deus nos ensina. Ele fala, olhe para os pássaros. Olhe para as flores. Aprenda com eles, né? Aprenda. Então a gente, né, em vários salmos nós vemos Davi usando a natureza, né? É olhar para fora, né? Ao mesmo tempo que olhar para dentro, aquilo que nós temos como nossa essência, né, de sermos criadores, a gente olha para fora, para aquilo que Deus criou, para aquilo que outros exemplos, né? A gente com a Cultivar e Guardar, com tudo que a gente faz aqui, nosso propósito segundo aqui, né, que é depois de glorificar a Deus, é equipar e inspirar o corpo de Cristo, a igreja. Então a gente está aqui para buscar inspirar você, não através só do que nós pessoalmente fazemos, mas de um conjunto de pessoas aí que pode ser um exemplo também para você. Então também tem isso, e eu acho muito interessante a gente sempre pensar na nossa história. Nós temos uma história como povo de Deus, uma história muito rica, né? Nós temos tantas coisas, como eu falei, a reforma, né? Tudo que veio antes de nós, e nós podemos inovar
a partir disso. Então, verdade. nada é do nada. Não é uma nova ideia que surge, que você faz do nada. Então, nós não podemos ficar reinventando sempre tudo, toda hora, achando que, não, vamos deixar essas coisas velhas para trás aí e eu quero fazer uma coisa agora revolucionária. Eu acredito que a gente tem que sempre considerar a história também como uma riqueza tão valiosa para a gente poder também poder inovar, sim, a partir daquilo que já existe, né? Então, por isso a importância de olharmos para a história cristã e para tudo que veio antes de nós, com o objetivo de aprender, né, e não recriar o mundo toda semana, né? Toda hora uma coisa revolucionária. Então, é isso aí. A tradição histórica é uma plataforma para inovação criativa, né? Para inovarmos criativamente mesmo, né? Eu acho que a gente pode encerrar talvez essa conversa falando um pouco sobre a graça comum, né? Como eu citei antes, é algo muito valioso nós entendermos o conceito de graça comum, que talentos podem ser expressos, né? Que assim como atividades, seja atividades artísticas, ou culinária, literatura, esportes, coisas assim, redimidos podem glorificar Deus, né? Então, os cristãos, eles não necessariamente precisam de mais graça comum, ou tem mais graça comum do que outras pessoas. Então, às vezes você vai encontrar alguém que nem é cristão, que sabe fazer melhor aquilo do que você sabe fazer. Então você vai... talvez um descrente, um ateu. Porque a graça comum está sobre ele, né? A criatividade faz parte disso também, né? Então, pessoas que não têm Deus como seu salvador, Jesus, né, como seu salvador, abençoam o mundo também, inclusive abençoam os cristãos com seus talentos, com aquilo que criam, exatamente. Então olhar para o todo e perceber que a criatividade está em todo mundo, né? Os recursos e a graça do médico, do arquiteto, do artista, do fotógrafo, do daquele mecânico. Que trabalha com tecnologia. Isso, tecnologia, não vem deles, né? Tudo isso não vem deles, mas vem de Deus, seja eles cristãos ou não, isso vem de Deus. É verdade. E redunda em glória para Deus. Então Deus recebe a glória de todas as formas, de todas as fontes de criatividade, tudo é para a glória de Deus. E para nós como cristãos, nada disso é comum. Então nem a graça comum é comum. A gente não consegue olhar e falar, não, isso é do homem que nossa, que criatura incrível. Não, ele só é o que ele só cria o que cria, porque isso tudo vem de Deus. Então toda a nossa criatividade vem de Deus e é para a glória de Deus. É verdade. Obrigado por participar de mais um podcast da Cultivar e Guardar. Fique atento pelos próximos episódios. É isso aí, a gente agradece muito aí por você nos ouvir todas as vezes. Acesse cultivareguardar.com para ter mais conteúdos. Até a próxima.